Eu lembro que lá em 2015, quando a PSA, então dona de Peugeot e Citroën, anunciou que a Citroën teria um novo posicionamento aqui no Brasil, que ela viraria uma marca de entrada do grupo, eu fiquei meio confuso, sem entender como isso aconteceria direito. Isso porque a Citroën por aqui sempre esteve acima da Peugeot, ela sempre teve uma pegadinha mais premium. Mas isso aconteceu, e a grande prova disso está aqui do meu lado. O novo Citroën C3 se descola do modelo europeu e também não tem mais nada a ver com as antigas gerações que foram vendidas aqui no Brasil. Mas espera aí que depois da vinheta eu vou te contar tudo sobre o novo Citroën C3 1.0. Antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que a gente publicar um vídeo novo. E para ter acesso a todo o conteúdo exclusivo da Quatro Rodas, incluindo a revista impressa, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui no canto. Já tem cerca de 2 meses que o novo Citroën C3 foi lançado aqui no Brasil e a Isadora fez o vídeo de apresentação dele e você pode ver clicando no link que está na descrição desse vídeo. Então, só recapitulando, o C3 deixou de ser aquele hatch premium todo redondinho, todo cheio de mimos, para se transformar num carro de entrada, num carro com uma proposta de ser barato, além dessa pegadinha mais aventureira. E para te apresentar esse inédito C3 1.0, eu vou abordar os principais pontos dele separados em 5 pontos positivos e 5 pontos negativos. Só que dessa vez eu não vou te enrolar não, e já vou te dar o preço logo de cara, que é para você poder acompanhar melhor alguns detalhes que eu vou apresentar. Essa versão aqui é a FIO 1.0, é a versão mais cara com esse motor e custa R$ 78.990 na data que eu estou gravando esse vídeo. Caso esse preço tenha sido atualizado, ele vai estar aqui embaixo na tela. Aqui por fora, como está dando para ver, ele tem rodas de liga leve, aqui DRL e assinatura em LED. Apesar disso, os faróis são monoparábola e com iluminação halógena e também não tem faróis de neblina, nem como opcional. Agora sim, vamos lá que eu vou te apresentar todos os detalhes desse carro. Vem comigo! Bom, você já viu a dianteira, agora eu tô aqui na traseira para você dar uma olhadinha enquanto eu faço essa introdução, porque o nosso primeiro ponto negativo está justamente aqui. E ele está no modo de estacionado C3. Para dar ré aqui, para estacionar de ré, é a moda antiga, tendo noção do tamanho do carro e olhando para trás, olhando nos retrovisores, porque esse carro, nem nessa versão que é a topo de linha 1.0, não tem sensor de estacionamento, não tem câmera de ré, nada disso. Você pode até comprar como opcional, mas aí custa R$ 1.400 a mais. E aí vem sensor e câmera de ré. Ainda aqui na traseira está o segundo ponto negativo do C3, que é a abertura do porta-malas. Mas não estou falando da abertura aqui não, estou falando do vão. Essa parte aqui, ela é muito alta em relação ao assoalho. Então se você precisar colocar alguma coisa mais pesada aqui, estiver no chão, por exemplo, você vai ter que fazer maior esforço para colocar e para tirar. Além disso, aqui, o vão, nessa medida aqui também, ele é bem estreito. Se você precisar colocar objetos mais largos, vai dar um trabalhinho aqui. Apesar disso, esse porta-malas é muito bom e o espaço é o primeiro ponto positivo do novo C3. Aqui ainda no porta-malas são bons 315 litros, que é mais do que os 303 do Onix e do que os 265 do Peugeot 208. Ele só perde para o Sandero, que tem 5 litros a mais e dá 320 litros. Agora eu vou continuar falando de espaço, só que lá dentro, ali no banco traseiro. Vamos lá comigo? Agora aqui no banco traseiro, o espaço para quem for nas extremidades é muito bom. Olha, eu estou sentado aqui, o banco da frente está ajustado para mim, eu tenho 1,73. Está sobrando 4 dedos espaçados aqui do meu joelho para o banco da frente. Espaço para a cabeça também, muito bom. O banco é bem macio, é bem confortável. Aqui nas portas só fica faltando um porta-objetos, não tem nada para colocar um celular ou uma carteira, mas até aí essa espessura aqui de porta também não colabora muito. Aqui no meio tem 2 saídas USB e os botões dos vidros traseiros, eles não ficam aqui,
eles ficam aqui no meio, como era no primeiro C3 que foi vendido aqui no Brasil, ou o primeiro C3 europeu mesmo. Só não dá para contar aqui com o terceiro ocupante, porque tem o túnel central ali, que é relativamente alto, e também por espaço lateral. Esse carro tem um bom espaço aqui de cabeça, de pernas, mas o espaço lateral ainda é bem compacto, digamos assim. Agora vamos lá para frente que tem bastante coisa para eu te contar. Aqui na frente é onde eu vou te apresentar a maior parte dos pontos, principalmente negativos. Começando pelo painel. Ele não agrada muito em dois aspectos, começando pelo acabamento, que dá para ver que é muito simples, os materiais são bem simples, os encaixes não são tão precisos assim, mesmo tendo essa faixa, tem uma faixa que vem aqui, vai até aqui, meio azulada, até dá uma diferenciada, mas também dá para ver que o material é bem simplório. O segundo aspecto que não vai muito bem aqui dentro é a aparência, porque aqui ele tem uns volumes, umas coisas meio abrutalhadas assim que não fazem muito sentido. Isso sem contar o formato, esse formato bem vertical que parece o formato de uma van, parece até o formato da Jumpy, para falar dentro de casa aqui na Citroën. Tem até outras coisas, por exemplo, essas saídas de ar que imitam as saídas do C3 europeu, mas na prática é só uma pecinha aqui que fica na frente que tenta dar uma direcionada no ar, porque mesmo que você coloque todo para baixo, vai sobrar um vão aqui e o ar vai continuar saindo aqui para cima. Então é uma peça meio solta aqui na frente, mais decorativa do que outra coisa. E outra coisa também é que ele tem aquele aspecto de vazio. Ele tem vários botões vazios aqui, inclusive. Aqui no volante, aqui no canto. Dá aquela sensação de pobreza mesmo, que falta alguma coisa. E realmente falta. Mas para compensar essas críticas, tem uma coisa que merece elogios aqui no painel, que é essa central multimídia. Ela tem 10 polegadas, tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, mesmo que o C3 não tenha carregador por indução. Tem um funcionamento muito bom, uma imagem aqui muito boa também. E outra coisa que acompanha a central multimídia é o sistema de som, que também é muito legal aqui. Tem uns graves até bem pronunciados para um carro desse preço, dessa categoria. São 4 alto-falantes, mais 2 tweeters aqui, um em cada coluna dianteira. Eu vou engatar em mais um ponto positivo aqui, que são umas sacadas bem legais que esse carro tem. Ele tem alguns pontos, por exemplo, aqui no painel, aqui do lado da saída de ar, são os pontos pensados para colocar suporte de celular. E ainda tem umas abas aqui do lado dos comandos de ar-condicionado para colocar o cabo. Por exemplo, você consegue colocar o cabo aqui e esconder. Então você liga no USB aqui, esconde por aqui, ou aqui desse outro lado, prende o celular aqui para o cabo não ficar aqui solto, passando na frente dos comandos. Isso é pensado principalmente para quem usa esse carro para transporte por aplicativo, por exemplo, para quem anda muito para lá e para cá, que precisa deixar o celular aqui, além da central multimídia. Outra coisa legal aqui é que esse carro tem bastante porta-objetos e generosos porta-objetos. Tem aqui em cima, aqui embaixo, aqui nas portas. Aqui na frente, pelo menos, a gente está bem servido de lugar para colocar carteira, celular, dinheiro, o que seja. Repara que a maioria dos pontos negativos desse carro estão em coisas simples até demais, porque, lógico, para ter um preço acessível precisam ser feitas algumas concessões, mas tem algumas que passam do ponto. Por exemplo, agora eu vou falar do quadro de instrumentos. Quando eu peguei esse carro, eu liguei, eu fiquei esperando que aparecesse alguma coisa a mais aqui dos lados. Só que não apareceu nada, ele é só isso daqui mesmo. É uma telinha no meio ali, digital, e aí em volta só aparecem as luzes espia de cinto, de portas, bateria, seta, enfim. Ele não tem nem conta-giros, para você ter noção. E aí eu fico me perguntando, será que não valeria mais a pena ter colocado um quadro de instrumentos analógico mais bonitinho aqui do que esse quadro de instrumentos aqui, só para falar que tem um quadro de instrumentos digital? Bom, agora eu vou para o último ponto negativo desse carro, que está na questão de segurança. Ele tem só os 2 airbags frontais obrigatórios por lei. Isso numa era em que até o Renault Kwid, que é o carro mais barato do Brasil, tem 4 airbags de série. É uma falha bem grave. Apesar disso, ele tenta compensar ali com o controle de estabilidade e com assistente de partida em rampas. Mas os airbags ainda vão fazer muita falta. Antes de dirigir, eu tenho um comentário bônus, que é sobre essa chave aqui.
E ela não é nem assim, não é nem canivete, nada, é uma chave assim, a moda antiga mesmo. E não é nem para falar que a gente está numa versão 1.0, uma versão mais barata, nada disso. Porque é exatamente a mesma chave que está até na configuração topo de linha do C3, que beira os 100 mil reais. Outra coisa, além do visual, é que você precisa entregar ela para o frentista para abastecer o carro. Em pleno 2022 isso fica bem estranho, né? Bom, então vamos melhorar esse clima, vamos dirigir, porque daqui para frente só tem ponto positivo. A mecânica desse carro em geral é digna de elogios. Começando pelo motor, que é o 1.0 Firefly da Fiat, que equipa o Argo e que recentemente também estreou no Peugeot 208. São até 75 cavalos de potência e 10,7 kgfm de torque, considerando isso com etanol. Com gasolina, que é o combustível que a gente usa para fazer os nossos testes, esses números caem um pouquinho. E aí, falando nos nossos testes, você pode ver aqui embaixo os números de aceleração e de consumo. Nenhum deles tem nada de absurdo, ficam ali na média da concorrência. Mas voltando aqui, o quarto ponto positivo desse carro é a robustez do conjunto e a dirigibilidade. E eu vou começar pela dirigibilidade. A direção desse carro é bem levinha, bem típica de um carro urbano mesmo. E o câmbio também tem uns engates muito bons. Eles são exatamente os mesmos do Peugeot 208 e agora sim do Fiat Argo. O Argo ganhou agora, nessa restilização que teve há pouco tempo, esse mesmo ajuste de câmbio, que é um pouquinho mais firme do que tinha anteriormente. Os engates são um pouquinho mais precisos. Mas é a suspensão que é a grande estrela aqui nesse carro. Ela é confortável, como num Citroën, aquela coisa macia que fica ali no limite para não ser instável, só que ao mesmo tempo é robusta como num Fiat. Isso porque a Fiat teve grande papel no desenvolvimento desse carro aqui no Brasil, nos ajustes para esse carro aqui no Brasil. Então, aqui ele une o conforto, só que você percebe que ele passa muito bem por valetas, por asfalto ruim, por buraco. Ele supera aquilo sem deixar desconfortável aqui dentro, mostrando mesmo que ele está pronto para essa pancada. Inclusive o ajuste de suspensão desse carro lembra muito a do Fiat Pulse. Isso é um baita de um elogio. Outra coisa que ajuda muito nessa sensação de robustez e de conforto são os pneus 195/60. É um perfil bem alto que ajuda a absorver esses impactos. O quinto e último ponto positivo do C3 1.0 está no custo de propriedade dele. Alguns detalhes foram feitos justamente pensando nesse custo. Os faróis, mesmo tendo aquele formato todo separadinho, eles na verdade são uma peça só. Isso, segundo a Citroën, ajuda a reduzir o custo. Outra coisa está no para-choque traseiro. Ele tem uma peça inteiriça ali, que isso também ajuda a deixar mais barato. As revisões dele também são as mais baratas entre os concorrentes. Até os 60 mil quilômetros, esse carro cobra R$ 3.584 por essas 6 revisões. O Argo cobra pelos mesmos serviços até os 60 mil quilômetros R$ 4.128, enquanto o Peugeot 208 cobra R$ 4.034. Isso eu estou fazendo uma comparação ali dentro de casa, né? Já que os três usam exatamente o mesmo motor. O Onix é ainda mais caro, considerando o motor 1.0 aspirado. São R$ 4.272 por essas 6 primeiras revisões. Por fim, a Citroën afirma ainda que a cesta de peças de reposição é a mais barata do segmento, só que não deu detalhes. O Citroën C3 pode não ser mais uma referência em refinamento ou em equipamentos, mas ele cumpre muito bem sua proposta de ser um carro urbano robusto e espaçoso. Caso essa seja sua prioridade, ele vai te atender bem. Mas agora eu quero saber de você. E aí, o que você achou desse carro? Te surpreendeu? Te decepcionou? Conta pra gente aqui nos comentários. E também coloca aqui se você quer saber de algum outro carro que a gente ainda não mostrou por aqui. Ó, só não esquece de se inscrever aqui no canal e de seguir a Quatro Rodas em todas as redes sociais. A gente está no Facebook, no TikTok e no Instagram. E para você ficar sabendo de tudo que acontece no mundo automotivo, acesse quatrorodas.com.br.
Quatro Rodas, aqui se faz jornalismo. Tchau!